Paz do Senhor, tudo bem? Eu vou ler aqui um pouquinho do livro de Jeremias, no capítulo 41. Eu não vou ler o 41, mas o 41 fala sobre a fuga para o Egito, a partir do versículo 16, que vai falar sobre um povo que está fugindo de alguma situação. Se você ler antes, você vai ver do que se trata, sobre um povo que está fugindo com medo, né? Receio de morrer. E aí no capítulo 42 de Jeremias, no início fala sobre esse povo que estava fugitivo, tentando ir para o Egito, né? Eles passaram pela cidade onde havia o profeta chamado Jeremias. E eles falaram com Jeremias, né? Para que Jeremias rogasse a Deus, orasse a Deus, para que os livrasse, né? Do povo da Babilônia, que eles estavam temerosos, mas eles acreditavam, eles confiavam que o Deus de Jeremias poderia nos salvar. O Deus de Jeremias é o Deus de hoje, é o meu Deus, é o teu Deus, é o nosso Deus. Mas naquele momento que eles estavam em fuga, assim como qualquer outra pessoa que quando está em fuga, a primeira coisa que as pessoas lembram é de Deus. Mas quando está tudo bem, muitas das vezes a gente tem dificuldade de lembrar de Deus, até sabe, né, que é necessária a presença dele na nossa vida, mas quando a gente está na dificuldade mesmo, é nessa hora que a gente tem mais força para procurar Deus. Por isso que muitas das vezes o Senhor permite que a gente passe por provações, para que a gente nunca saia do centro da vontade do Senhor. E aqui no versículo 42 vai falar sobre, após a oração de Jeremias, e Deus respondendo à oração de Jeremias, pedindo para que esse povo parasse de fugir. Se você ler o capítulo 42, você vai ver Deus falando com o povo que não era para temer o rei da Babilônia e muito menos fugir para o Egito. O Egito significa, né, que não é um lugar bom, né? O Egito é um lugar que é como se fosse nos dias de hoje. As tentações estão no Egito, né? Muitas das vezes a gente sai do centro da vontade de Deus e quer ir para o Egito, né? Quer ir para as coisas que são... porque ali eles achavam que ali eles não iam precisar fugir e muito menos passar a necessidade, a qual foi dita aqui em algum dos versículos. Se você ler aqui esse versículo, você vai ver. Mas o Senhor também responde, bem no início, no final, aliás, ele responde para o povo que não adianta eles fugirem. Para onde eles forem, eles vão passar essa dificuldade, né? Não adianta fugir, é como nas nossas vidas. A gente pode ir para qualquer lugar, mas quando a gente, de repente, nós estamos sobre uma maldição e aonde nós formos, vai ter dificuldade. É lógico que também o povo que teme a Deus vai passar por dificuldades, só que a diferença é que Deus ele nos fortifica, está conosco, nós passamos a dificuldade, mas nós não ficamos apavorados, porque Deus ele nos dá uma tranquilidade, mas a prova está ali. Só que o povo que não teme a Deus, ele sente essa dificuldade, ele fica apavorado, muitos até se matam, né? Se vão para fazer coisas terríveis com o intuito de acabar com o sofrimento, né? E aqui o Senhor, eu vou ler aqui um pouquinho do versículo 18, no capítulo 42. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: como o meu furor foi derramado sobre os habitantes de Jerusalém, também a minha ira será derramada sobre vocês. Estava falando desse povo que estava fugitivo. Quando forem para o Egito. O Senhor estava falando para não ir para o Egito. Vocês serão objeto de maldição e de pavor, e desprezo e de afronta. Vocês jamais tornarão a ver este lugar. E aí aqui no 19, o remanescente de Judá, o Senhor disse a vocês, ó remanescente de Judá, né? O Senhor disse a vocês, não vão para o Egito, assim era Jeremias falando, né? A resposta de Deus.
Estejam certos disso, e hoje os advirto que vocês cometerão um erro fatal quando me enviarem ao Senhor, ao seu Deus, pedindo: ore ao Senhor, ao nosso Deus, em nosso favor. Diga-nos tudo o que ele falar a você e nós faremos. E aí Jeremias falando, né? Eu disse a vocês, hoje mesmo, que o Senhor, o seu Deus, me mandou dizer a vocês, mas vocês não lhes estão obedecendo. Agora, porém, estejam certos de que vocês morrerão pela guerra, pela fome e pela peste, no lugar em que vocês desejam residir. Então, Deus ele foi bem claro aqui. O Senhor ele advertiu, e aqui, pelo que a gente está vendo aqui, o povo não queria obedecer. E o Senhor já deixou bem claro que se eles fossem, eles iriam morrer. Porque por mais que estava ruim o lugar que eles estavam temerosos, com medo do rei da Babilônia, temerosos a ponto de morrer, né? Com medo de morrer. Mas se eles fossem para o Egito, essa morte chegaria para eles. E o Senhor, ele falou no capítulo 42, não me lembro direito o versículo, mas você lê inteiro, que é pequeno, dá para ler. Você vai ver que Deus, ele está falando que ele vai guardar eles, se eles continuarem nessa cidade, na cidade onde eles estavam, que não era para fugir. Então não adianta a gente fugir das nossas dificuldades, não adianta a gente fugir do nosso chamado. Onde a gente estiver, Deus vai nos encontrar. E Ele vai nos livrar do opressor se a gente estiver na obediência. Aqui o povo ele não queria obedecer. O povo pediu para Jeremias orar, porque eles pensavam que a resposta de Deus ia ser da maneira que eles quisessem. Muitas das vezes nós somos assim, né? A gente pede para Deus falar e Deus fala. E mesmo assim a gente não quer obedecer. A gente quer sempre que seja do nosso jeito, né? E que vocês venham estar no centro da vontade de Deus. Busque a Deus, busque a resposta de Deus, mas esteja em obediência. Não faça como esse povo que queria que o profeta orasse a Deus, mas quando o Senhor fala uma resposta a qual eles não quiseram, eles não queriam obedecer. Aí eu só vou ver um pouquinho aqui do capítulo 43 no início, que fala: quando Jeremias acabou de dizer ao povo tudo o que o Senhor, o seu Deus, lhe mandara dizer, Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Cária, e todos os homens arrogantes disseram a Jeremias: você está mentindo. Ou seja, é o que eu acabei de dizer. Eles confiaram em Jeremias para Jeremias orar. A partir do momento que Deus deu a resposta que não era o que eles queriam ouvir, aí eles disseram que Jeremias estava mentindo. Nós somos assim, né? Que nós possamos ouvir a voz de Deus e acatar o que Deus falar. E quando nós tivermos que passar uma dificuldade, não importa o lugar que nós formos, nós vamos passar essa dificuldade. Só que a diferença é, se você quer passar ela com Deus em obediência, que aí Ele vai te guardar, Ele vai tirar o medo, Ele não vai permitir que ninguém toque em você, assim como Ele falou para o povo que não ia deixar o rei da Babilônia tocar neles, mas eles não queriam obedecer. Então, que nós possamos obedecer. O principal de tudo para que nossa vida siga bem é estar em obediência, né? Não é fácil, mas Deus estará conosco. E que você venha a ser tocado pelo Espírito Santo. E que você ore a Deus. E quando Ele te der uma resposta, que você ore para que você consiga respeitar essa resposta de Deus. Porque um não de Deus abre muitas portas. Um sim para o mundo pode acabar fechando as portas, né? Então, muitas das vezes o não de Deus é uma bênção para a nossa vida, né? Nem sempre Ele vai falar sim para todas as coisas. Mas que o Senhor venha te dar sabedoria, que Ele venha te guardar, que Ele venha te encher de ânimo, né? Que você continue nessa caminhada. E se você não conhece o Senhor, aproveite esse momento para falar com Ele, para pedir que Ele lhe mostre a tua graça, a tua glória, que certamente Ele vai fazer. Em nome de Jesus.
Fica na paz.